é a nossa analista de economia, Raquel Landim, e eu. Vamos começar com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, a quem eu dou boa noite, agradeço aqui a participação. José Márcio, você é uma voz muito ouvida quando se trata de programas sociais e a maneira de articulá-los. Agora, deixa eu confrontar você com a seguinte realidade. Você mesmo, José Márcio, tem reiterado que os programas sociais deveriam sim ser ampliados. O governo está dizendo que não dá para pagar os precatórios. E você, Zé Márcio, tem dito que se não pagar os precatórios, perde a credibilidade. Como é que vamos achar uma saída? Bom, boa noite, William. Boa noite, Raquel. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Tá certo? Essa questão dos programas sociais é muito importante. Nós temos 2 programas sociais. Temos um programa social que supostamente é um programa emergencial. O nome emergencial já diz que deveria em algum momento acabar. E temos um programa social que está sendo chamado de Auxílio Brasil, que supostamente é um programa de longo prazo. É um programa que tem por objetivo tirar as pessoas da pobreza no longo prazo. Não é emergencial. São 2 coisas completamente diferentes, tá certo? Você não pode misturar essas 2 coisas. Por outro lado, nós temos uma coisa que é super importante para evitar um descontrole fiscal, que é o teto do gasto. Pela primeira vez, o Brasil tem com o teto do gasto, o Brasil tem uma coisa que merece o nome de orçamento. O que significa isso? Até a introdução do teto do gasto, tá certo? Todo o orçamento do governo brasileiro não merecia o nome de orçamento. Em que sentido? Não tinha limite. Você não tinha uma restrição orçamentária de verdade. O orçamento só faz sentido se tem uma restrição orçamentária. Eu tenho que escolher uma coisa, para escolher aquela coisa eu tenho que deixar de fazer outra coisa. Se a gente quer ter um programa emergencial e, ao mesmo tempo, queremos ter um programa permanente de transferência de renda para acabar com a pobreza em algum momento, é fundamental dizer de onde vem esse dinheiro. Qual o programa que nós vamos descontinuar para poder manter esses 2 programas funcionando? Esse é o ponto fundamental nesse momento. Aliás, é exatamente porque a gente tem um teto para o gasto é que essa discussão existe hoje. Se não existisse o teto, nós não teríamos essa discussão. Se não existisse o teto, a gente teria o emergencial e o programa definitivo e estaríamos gerando provavelmente um déficit público tão elevado, um aumento da dívida pública tão elevada, que estaríamos voltando para uma situação de inflação descontrolada que nós tivemos no passado. Deixa eu passar a palavra para a Raquel. Zé Márcio, tem um ponto ainda que eu gostaria de insistir contigo. Vamos lá, Raquel. Zé Márcio, o ministro Paulo Guedes confundiu os nomes, mas você está dizendo que existe uma diferença entre o auxílio emergencial e o Auxílio Brasil por uma razão muito concreta. Um é para uma emergência e o outro é para tirar os brasileiros da pobreza no longo prazo. Existe ainda uma emergência que justifique a prorrogação do auxílio emergencial como querem os políticos? Isso é uma boa pergunta. Hoje, se eu tivesse que renovar, prorrogar o programa, o auxílio emergencial hoje, tá certo? Eu realmente iria pensar 2 vezes. Por que eu iria pensar 2 vezes? Porque ainda tenho alguma coisa em torno de 7 milhões de pessoas que perderam suas ocupações, estão desempregadas, tá certo? E precisam de algum auxílio do governo. Porém, o mercado de trabalho está reagindo muito ativamente nos últimos dados, né? Que tivemos os dados, vou pegar os dados da PNAD e os dados do CAGED que saíram essa semana. Nós tivemos um aumento de emprego formal de 370 mil postos de trabalho, dos quais 170 mil foi do setor serviços e 78 mil foi do setor de comércio, tá certo? Tivemos um aumento de postos de trabalho de 3 milhões e 100 mil postos de trabalho pela PNAD, tá certo? Em geral, dos quais aproximadamente 60% foi de comércio e serviço. Esses postos de trabalho foram muito concentrados nos grupos de renda mais baixa, com baixa qualificação, que foram exatamente aqueles grupos que foram mais prejudicados, que perderam mais com a pandemia, e com a volta do setor serviços, com a volta do setor comércio, com a abertura da economia, com o fim do isolamento social, com a melhora na pandemia, tá certo? O que está acontecendo é que
a demanda por esses serviços está aumentando muito. Basta andar na rua, tá certo? Você vê os bares cheios, os restaurantes cheios, as pessoas caminhando, as lojas se abrindo. Quer dizer, esse é o tipo de trabalhador que está voltando ao mercado de trabalho. Daqui a 6 meses, muito provavelmente, esse programa emergencial vai fazer muito pouco sentido, porque a gente vai ter voltado, em grande parte, para o mercado de trabalho. É isso que você quer. Você não quer manter essas pessoas com o auxílio emergencial. O que você quer, na verdade, é que a economia volte e, na volta, ele gere de emprego para essas pessoas que mais perderam com a pandemia. Zé Márcio, só para concluir nossa conversa, você está fazendo uma descrição muito viva da sua visão de que emergencial não está fazendo muito sentido, sobretudo diante da recuperação do mercado de trabalho, que é o teu argumento. Por outro lado, o seu argumento forte, Zé Márcio, se não paga precatório, perde credibilidade. E você mesmo acabou de dizer, se eu tivesse que tomar uma decisão emergencial, não pensaria 2 vezes. Como é que faz a quadratura desse círculo, Zé Márcio? Se tem que pagar precatório, não tem dinheiro para esse programa de longo prazo. Bom, acontece o seguinte, né, William? Quer dizer, os precatórios, quer dizer, você tem poucas... quer dizer, na verdade, acontece o seguinte, a solução para os precatórios não tem nenhuma solução simples, não tem nenhuma solução sem custo. A pergunta é qual é a solução com menor custo, tá certo? E aí, quer dizer, eu acho que tem algumas coisas importantes. Primeiro, existe uma parte dos precatórios, que é a parte do Fundeb, tá certo? Que, na verdade, o Fundeb está fora do precatório. Como o Fundeb já quer dizer, desculpe, o Fundeb está fora do teto. Tá certo? Entendi. O Fundeb está fora do teto, faz pouco sentido que os precatórios do Fundeb estejam no teto. Consequentemente, isso corresponde mais ou menos a 16 bilhões de reais. Esse dinheiro deveria estar fora do teto. Não é uma questão de... Você não precisa de uma PEC para resolver esse problema. É um problema de interpretação da legislação. O Fundeb está fora do teto, então os precatórios deveriam estar fora do teto, os precatórios do Fundeb. Além disso, nós temos, eu não sei o número exatamente, mas nós temos alguns bilhões de reais de emendas parlamentares. Em torno de 17 bilhões, Zé Márcio. E por que não usar essas emendas parlamentares para financiar este novo programa permanente de transferência de renda para os mais pobres, que são os mais necessitados? Afinal de contas, essas emendas parlamentares são recursos destinados a resolver problemas da população. Nada melhor do que usar essas emendas parlamentares para resolver os problemas da população mais carente. E diz para a população que o programa está sendo financiado porque os deputados permitiram que assim fosse. Dê a eles, certo, o direito de capitalizar em cima desta transferência de recurso para os mais pobres. Precisaríamos combinar com Arthur Lira, Zé Márcio. Eu queria agradecer. Por favor, conclua. Com Arthur Lira, talvez a gente tivesse que combinar com o conjunto dos deputados. Tá certo? Eu acho que esse é o ponto importante. Quer dizer, eu acho que não é... Eu não acho que é impossível. Eu acho que é uma questão de convencer o conjunto dos deputados que, para eles próprios, é melhor eles aparecerem como sendo os financiadores desse programa de transferência de renda para os mais pobres do que com as suas próprias emendas parlamentares. Ao economista José Márcio Camargo, nosso obrigado em nome da Raquel Landim e o meu pela sua participação, Zé Márcio, aqui no Jornal da CNN. Boa noite. Muito obrigado, William. Muito obrigado pelo convite. Boa noite.